crianças, tudo bom? Como é que passaram a semana? Então, estamos aqui de novo para aprender mais um pouquinho da palavra de Deus. Vocês se lembram do que nós aprendemos domingo passado? Nós falamos sobre Paulo. Nós falamos que Paulo escrevia cartas para as igrejas e mandava para as igrejas por onde ele tinha passado. E nós falamos que uma das igrejas para quem Paulo escreveu uma das cartas foi para a igreja de Filipenses. Lembram disso? E aí, semana passada, nós aprendemos um pedacinho dessa carta. E nesse pedaço que nós aprendemos, nós vimos que Paulo ensinou para eles algumas coisas quando ele escreveu a carta. Paulo falou assim para eles: olha, eu quero que vocês transbordem de amor uns pelos outros. Lembra? Paulo falou que amava muito cada um deles, que ele era muito feliz de tê-los como amigo, de ter passado lá, sido pastor deles, mas que agora que ele estava longe, ele queria que eles continuassem a fazendo tudo certo, principalmente um para o outro. Então que eles se amassem muito, transbordando de amor. Lembra disso? Muito bem. Hoje nós vamos continuar lendo mais um pedacinho da carta que Paulo escreveu para os filipenses. Então, eu vou ler um pedacinho mais do que ele escreveu. Ele escreveu assim para os filipenses, lá no capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 5. Ele escreveu assim, tem alguma coisa em vocês que lembram do amor de Deus? Vocês têm alguma coisa de bom para ensinar um para o outro? Tem alguma compaixão, algum amor em vocês? Vocês lembram do que eu ensinei? Então, eu quero que vocês completem a minha alegria. E eu quero que vocês se deem muito bem, que vocês estejam sempre se dando bem, trabalhando juntos e pensando um no outro. Mas o mais importante que eu quero de vocês é que vocês tenham em vocês mesmos a mesma atitude que teve em Cristo, porque vocês são seguidores de Cristo. E lá no capítulo 2, no versículo 5, ele fala assim: tenham a mesma atitude em vocês que houve em Cristo, ou tenham em vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo, que é o versículo de memorização dessa semana. Mas para vocês entenderem melhor o que Paulo quis dizer, eu lembrei de uma musiquinha que às vezes eu canto com vocês. É uma musiquinha que ela ajuda a gente a brincar de uma brincadeira. Lembra dessa musiquinha assim que a gente faz junto às vezes lá na igreja, quando não tem aula, quando a gente está brincando, só a gente brinca daquela musiquinha que ensina a gente ou manda a gente a ficar igual uma estátua. Lembra da musiquinha? Era assim, mão na cabeça, mão na cintura, um pé para frente, o outro para trás. Ninguém pode se mexer. Estátua. Lembra dessa musiquinha? Olha lá. Nessa musiquinha, quem está cantando para as crianças, ou a criança que está ensinando, ela é o mestre. Ela que está ensinando, como Jesus era o mestre e ensinava as pessoas. E nos ensina até hoje. Então, o mestre, ele manda fazer as coisas, ele orienta para fazer as coisas, mas ele faz também. Então, quando a gente canta a musiquinha assim, mão na cabeça, mão na cintura, a pessoa que está cantando ela põe mão na cabeça, mão na cintura. Ela não fala assim, mão na cabeça, mão na cintura. Não, se ela falou mão na cabeça, mão na cabeça. Se ela falou mão na cintura, mão na cintura. E aí, o que a gente faz? A gente imita ela. Então, a gente gosta de imitar as pessoas, né? As pessoas que a gente gosta, porque isso é muito importante. A gente tem que imitar alguém que nos ensina a fazer coisas boas, tá, gente? A gente só imita quem leva a gente mais perto de Deus. Então, tem duas pessoas na vida da gente que a gente gosta muito de imitar. Um é a mamãe, outro é o papai. Às vezes, a gente não pega o sapato da mamãe e a gente coloca... E a gente entra dentro do sapato e a gente finge que é a mamãe, e finge que tem um nenê, e finge que está limpando a casa, ou finge que vai passear. E às vezes
a gente pega também o sapato do papai e a gente põe o pé lá dentro e a gente sai imitando o papai, fazendo de conta que é o papai. Faz o jeito dele falar, faz o jeito dele brincar e a gente imita. Pois é isso que Paulo quis dizer para o pessoal lá da igreja de Filipenses, para eles imitarem. Mas imitar quem? Imitar Jesus. É isso que ele estava escrevendo na carta. Ele falou, se vocês imitarem Jesus, eu vou ficar muito alegre, porque foram as palavras de Jesus que eu ensinei para vocês esse tempo todo. Então agora vocês têm que lembrar do que eu ensinei e imitar Jesus. Lembra que eu ensinei sobre Jesus? E imitem ele. Mas o que será que Paulo tinha ensinado para eles sobre Jesus? Olha, a coisa mais importante, uma das coisas mais importantes que ele ensinou e que ele está pedindo para eles imitarem, é para eles não serem egoístas, porque Jesus não era egoísta. Ai, tia Cris, que palavra difícil. O que é egoísta? Egoísta é assim, aquela criança que quer tudo para ela, tudo é dela. Ai, eu tenho essa Bíblia aqui, essa Bíblia é minha. Não vou dar para ninguém, é só minha. Isso é ser egoísta, você não divide. Você tem seus brinquedos e você quer tudo para você. Isso é ser egoísta. Outra coisa é egoísta assim, eu penso só em mim. A mamãe fez um doce bem gostoso, um pudim bem gostoso e ela colocou na mesa, mas o irmãozinho tá dormindo. Ai, mas eu não quero nem saber dele, eu vou comer tudo. Aí eu como um monte e quando ele acordar, cadê o pudim para ele? Isso é ser egoísta, eu penso só em mim. Jesus não era assim. Teve uma vez que Jesus chegou com os discípulos dele numa casa. E naquele tempo as ruas eram muito sujas e eles andavam de sandália. Quando chegaram lá, os pés estavam sujos e era costume ter uma pessoa para limpar os pés das pessoas. Mas não tinha. Sabe o que Jesus fez? Jesus pegou uma bacia, pegou uma toalha e ele foi em cada um dos discípulos. Pôs o pé do discípulo lá, molhou com água e secou e deixou bem limpinho para o discípulo sentar lá na mesa com o pé limpinho. Depois veio o outro discípulo, Jesus pôs o pé do outro lá, lavou e secou e ficou bem limpinho. Todo mundo ficou espantado. Jesus está fazendo isso? Sabe por que ele fez isso? Porque ele não era egoísta. Jesus pensava nos outros. Ele também precisava ter o pé dele limpo. Mas aí quando ele viu todo mundo de pé sujo e viu o dele também, ele pensou primeiro nos outros. Ele foi e lavou o pé de todo mundo primeiro. É isso que Paulo está ensinando para a gente nessa carta, nesse pedacinho. Para a gente não ser egoísta e imitar Jesus. Então, vamos lembrar de tudo que a gente já aprendeu sobre Jesus. Pergunta para a mamãe, pergunta para o papai, para a titia, para o vovô, para a vovó. Alguém que ajuda você a estudar a Bíblia, me ensina como que Jesus era. Eu quero imitar Jesus, eu quero ser seguidor de Jesus. Tá bom, crianças? Esse é o pedacinho da história de hoje, da lição de hoje que a gente aprendeu com Paulo quando ele escreveu para os Filipenses. Como nós devemos ser imitadores de Jesus. Então, ó, não esquece o versículo de memorização dessa semana. É Filipenses 2:5. Tenham em vocês o mesmo sentimento que houve em Jesus, que é o quê? Não ser egoísta, ok? Filipenses 2:5. Outra coisa, não esqueçam da devocional da semana. Tem vários versículos, um para cada dia da semana para vocês lerem, estudarem, memorizarem. Tá bom, crianças? Um beijão para vocês e até domingo que vem. Tchau!